Você já precisou abrir a porta para crer? Imagina Pedro, o apóstolo, preso injustamente, simplesmente porque Herodes viu que era agradável aos judeus prender, matar alguns discípulos de Jesus. E matou a Tiago, que era irmão de João, e prosseguiu, prendendo também a Pedro. E lançou num cárcere com 4 escoltas de 4 soldados para o guardarem. E a igreja estava em oração, reunida na casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos. E muitas pessoas estavam ali em oração, congregadas ali em oração. Creio que intercedendo pelo apóstolo Pedro. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta que guardavam a prisão. Mas um anjo do Senhor iluminou a prisão, tocou em Pedro, o despertou e levou Pedro para fora da prisão. Pedro ia seguindo o anjo, depois de se vestir, de pôr a capa, calçar as sandálias que o anjo tinha mandado. Pedro seguiu o anjo, mas ele parecia que estava numa visão, parecia que não era real. E eles passaram a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e esse portão se abriu automaticamente. E saindo, Pedro andou por uma rua, e logo adiante o anjo o deixou. E Pedro então caiu em si e falou: agora eu sei, é o Senhor. O Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão desse Herodes e de tudo aquilo que o povo estava esperando, que não poderia ser a morte de Pedro. E ele então pensando em toda essa situação, para onde ele vai, para onde ele resolve ir? A casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ele sabia que ali havia a congregação, a igreja orando ali. E ele bateu à porta, ou ao portão, e nisso veio uma criada chamada Rod. Rod, poderíamos dizer que significa roseira. E Rod era uma pessoa que servia ali naquela casa. E Rod, a hora que bateram ao portão, Rod foi ver. E ela reconheceu a voz de Pedro, porque Pedro deve ter falado alguma coisa, né? Estou aqui, abra o portão. E ela nem abriu o portão, porque ela ficou alegre, mas muito, muito alegre. E nem fez Pedro entrar. Ela resolveu sair correndo e voltar para o povo para anunciar: Pedro está junto ao portão. Mas a igreja que estava orando, que oravam ali, aquelas pessoas ali, elas não acreditaram em Rod. Você está louca. Mas ela dizia: é Pedro, é Pedro. Sim. E eles não acreditaram. Será que é um anjo? Entretanto, Pedro continuava batendo. Estava lá no portão, batendo, batendo. Então eles foram, abriram o portão e quando viram, ainda assim vendo, eles ficaram atônitos.
Imagina como. Será? Será que os meus olhos estão vendo isso mesmo? Será? Eles ficaram admirados, atônitos. E Pedro, então, fazendo sinal com a mão para que se calassem, porque eles deveriam estar todos falando tudo junto ao mesmo tempo. É Pedro, é você, não é? Mas como é que você saiu da prisão? Como que você fugiu da prisão? Você estava tão bem guardado, você dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas estavam à porta, um portão de ferro trancava a prisão. Como? Portão que dava para a cidade. Como você conseguiu fugir? Ou será você mesmo, Pedro? Ou é alguém parecido com você? E Pedro, então, fez com que se calassem e contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e mandou que anunciasse isto a Tiago. Tiago era o irmão de Jesus. Lembra? Herodes matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Agora Pedro fala, vai contar isso para Tiago, o irmão de Jesus. E aos irmãos, a todos, contem, anunciem isso. E assim Pedro retirou-se para um outro lugar. E houve grande alvoroço entre os soldados, como nós podemos continuar lendo, porque eles não sabiam como Pedro havia saído da prisão. Imagina, nós oramos a Deus, nós clamamos ao Senhor, fazemos orações a Deus, mas será que nós estamos atentos quando Ele responde, apesar de nós mesmos muitas vezes não acreditarmos no que Ele fará, que Ele responderá? Você está parecendo como essa igreja que tem pouca fé na resposta de Deus às orações? Deus, apesar de nós, da nossa incredulidade, da nossa pequenez, Ele nos responde. E ele tem um grande senso de humor, podemos dizer assim. Deus responde à oração, a sua oração, a oração da igreja, de uma forma especial, de uma maneira que os cristãos, nós, jamais imaginamos ou jamais imaginaríamos. Abra a porta e creia e veja a concretização da resposta à sua oração, que é feita a Deus em nome de Jesus Cristo. Creia, se você ora com fé em Jesus Cristo, no nome dele, como ele diz lá em Mateus 7, 8, né? Batei, batei, abri-se-vos-á. Pedro batia e batia, e as pessoas não acreditavam, acharam que a menina estava louca, acharam que era um anjo, um fantasma, um espírito, alguma coisa assim. A menina ficou tão alegre que nem abriu o portão para Pedro entrar, e a igreja ficou atônita com a resposta dada por Deus.